Nádia sentiu sua cabeça pulsar, abriu os olhos e esforçou-se para compreender o que a cercava. Através da janela vedada, filtrava-se a escassa luz do sol, carregando consigo o cheiro de umidade e mofo. Ela tentou se levantar, mas descobriu que suas mãos e pernas estavam amarradas com cordas que se cravavam dolorosamente em sua pele. Meu Deus, o que está acontecendo? Pensou com a mente acelerada. Seu último lembrança era a celebração de um aniversário com seu marido, compartilhando vinho e sucumbindo a um profundo sono. Ramon a havia conduzido suavemente até o quarto, e agora, inexplicavelmente, ela estava amarrada e completamente indefesa em um lugar desconhecido. Oi! Tem alguém aí? Gritou Nádia, mas seu apelo foi recebido por um silêncio arrepiante. Apenas o distante rangido das escadas sugeriam uma possível rota de fuga, mas os nós resistiam a cada esforço inútil. Ao examinar a sala, Nádia viu apenas um colchão sujo e algumas tábuas no canto. A frustração tomou conta dela enquanto amaldiçoava sua situação. Onde estou? O que é este lugar? Ao examinar mais de perto, percebeu que estava em um prédio abandonado, com paredes descascadas e janelas altas bloqueadas. A esperança surgiu quando notou fragmentos de vidro saindo de uma das janelas. Nádia decidiu tentar alcançá-los. Mesmo com a dor em suas pernas inchadas, conseguiu se arrastar até a janela e, lá chegando, encontrou um pedaço de vidro ao alcance, separado apenas por uma tábua. Esta pode ser minha saída, pensou determinada. Nádia se levantou com dificuldade e tentou pular para a janela. O primeiro esforço falhou, fazendo-a cair dolorosamente no chão. Sem se desanimar, persistiu, aproximando-se cada vez mais com cada esforço agonizante. Finalmente, de joelhos, alcançou o parapeito. Tinha um pedaço de vidro ao alcance, mas suas mãos amarradas a impediam de usá-lo. Frustrada, mas não derrotada, Nádia explorou o ambiente e notou alguns pregos enferrujados saindo de uma das tábuas. A excitação tomou conta dela ao perceber que poderiam ser usados para cortar as cordas que a prendiam. Manobrando com cuidado, começou a esfregar suas mãos amarradas nas bordas afiadas dos pregos, sangrando a cada tentativa. No meio de sua luta, ouviu batidas distantes do outro lado da porta. O medo e a expectativa se misturaram enquanto Nádia tentava distinguir o visitante. De repente, uma voz familiar chegou aos seus ouvidos, era Ramon. Ela se sentiu aliviada até ouvir uma conversa que indicava que sua situação não era tão simples quanto parecia. Ouvindo atentamente, Nádia descobriu que estavam debatendo seu destino. A voz de Ramon expressava preocupação, enquanto uma voz feminina desconhecida sugeria uma alternativa. A discussão a deixou indefesa e insegura sobre seu futuro. O material é bastante substancial. Você perdeu a cabeça por completo. De onde tirou tais conhecimentos? E como imagina este acidente? Meramente induzindo por sedativos? Começa a sedação, aperta o cinto de segurança, e uma colisão é iminente. Tudo é bastante perigoso, respondeu Ramon após uma pausa prolongada. Qual é a alternativa? Deixá-la aqui para morrer de fome? Informar a polícia que sua esposa desapareceu? Mas isso não funcionará. Cedo ou tarde, a encontrarão, e as suspeitas recairão sobre mim. Precisamos de um acidente bem planejado, mas que não seja descoberto muito cedo. Deixe-me cuidar de tudo. Tapar a boca dela, pelo menos, é uma boa ideia. Nádia não podia acreditar que a conversa entre seu marido e tal Lívia fosse real e estavam discutindo seriamente como se livrar dela. Sentiu a urgência de agir, caso contrário, seus planos seriam postos em prática, e ela seria como um rato preso em uma jaula. As vozes se calaram, e Nádia se esforçou para ouvir na silenciosa sala. Seu coração batia forte, e ela pensava desesperadamente em alguma opção para ganhar tempo. Então, ocorreu-lhe um plano desesperado. Lívia entrou na sala e viu Nádia deitada no colchão, com a boca cheia de sangue. Fingiu verificar seu pulso e afirmou que Nádia tinha sucumbido a uma overdose. Ramon, inicialmente cético, acabou aceitando a dura realidade. Nádia, fingindo sua morte, controlou sua respiração e diminuiu seu pulso por meio de técnicas iogues. Ramon falou sobre deixá-la temporariamente ali, convencido de que sua morte havia ocorrido naturalmente. Quando saíram,
Nadia se reanimou cautelosamente, agradecida por seu treinamento em yoga. No entanto, seu apuro ainda não havia terminado. Os vilões haviam mencionado que, de vez em quando, aparecia gente perto da casa. Nadia percebeu que precisava vigiar os arredores, mas carecia de forças para ficar de pé por horas em sua posição elevada. A visão era limitada, e ela não podia observar as pessoas que passavam. Apesar de sua desesperação, Nadia sabia que precisava encontrar uma maneira de aguentar a espera. Embora suas forças estivessem quase esgotadas, seu desejo insuportável por água persistia. Atormentava Nadia o fato de os sequestradores não terem deixado nada, considerando desnecessário para um cadáver. Nadia tentou mais uma vez romper as cordas, mas o tecido apertado resistiu aos seus esforços. As feridas em seus pulsos se abriram novamente, e abandonando esse esforço inútil, ela meditou sobre outras alternativas. Contemplou a possibilidade de inclinar-se para a frente para liberar suas mãos, já que tinha os pulsos amarrados. Devido à sua flexibilidade de yoga, com um pouco de esforço, ela conseguiu fazê-lo, e lágrimas de alegria brotaram em seus olhos. As cicatrizes em seus tornozelos, agora visíveis, lembravam as fortes amarras que a haviam mantido cativa. Perguntava-se por que queriam se livrar dela. Nadia refletiu sobre seus anos de casamento com Ramon. Tiveram desacordos, principalmente sobre a relutância dela em ter filhos. Inicialmente, Ramon pensava que ela não estava preparada, mas após anos de casamento, compreendeu sua firme posição contra a maternidade. Nadia, sem instintos maternais, não encontrava alegria nas coisas relacionadas a bebês. Ramon havia aceitado sua decisão, esperando que seus instintos maternais eventualmente aflorassem. O tema era fonte de conflitos ocasionais, mas Nadia sempre conseguia persuadi-lo temporariamente. Porém, ela não conseguia compreender por que ele recorreu a uma medida tão drástica. Há um ano, Nadia herdou de sua avó uma valiosa coleção de arte. As pinturas eram obras-primas com um valor surpreendentemente alto. Apesar do desejo de Ramon de vender toda a coleção, Nadia insistiu em manter uma peça para viver confortavelmente, prevendo que o valor das pinturas aumentaria com o tempo. Ramon aceitou sua decisão a contragosto. Agora, Nadia especulava se essa herança havia desencadeado o plano criminoso de Ramon. As pinturas a tornaram financeiramente independente, e em caso de divórcio, ele não receberia parte alguma. Contudo, a ideia de que ele planejara sua morte parecia extrema para ela. Enquanto sacudia esses pensamentos, Nadia respirou fundo. Precisava se concentrar em sobreviver e entender o motivo das ações de Ramon. As respostas estavam ocultas em sua vida aparentemente comum, e ela estava determinada a descobri-las. Tenho que pensar em algo urgentemente. Esses dois podem voltar a qualquer momento. Não posso perder tempo precioso. As mãos atadas eram um obstáculo importante, mas a circulação sanguínea nas pernas se recuperou completamente. Nadia se aproximou da porta e testou a maçaneta. Estava trancada. A porta parecia robusta, e com sua constituição delicada e mobilidade parcial, Nadia não podia forçá-la a abrir. A única opção que restava era a janela. Ela se aproximou, ficou na ponta dos pés e espiou pelas frestas das tábuas. Na frente da casa, havia um espaço razoavelmente extenso cheio de destroços, com tábuas enegrecidas pelo tempo e pela umidade, junto a uma pilha de lenha meio apodrecida. Ao lado da pilha de lenha apodrecida, havia um caminhão enferrujado e uma velha banheira cheia de água escura. O olhar de Nadia se fixou na cerca de madeira, faltando algumas tábuas, revelando a estrada. Enquanto estava perto da janela, passaram 2 carros. Ela tentou pedir ajuda, mas a estrada estava muito distante, e sua voz provavelmente não chegava à rua através da janela fechada. Nadia se sentiu desamparada e começou a perder a esperança. Além disso, uma sede intensa a atormentava. A jovem percebeu que seu fim era iminente, e desesperada, lágrimas rolaram por suas bochechas. Sem que ela percebesse, acabou adormecendo. Foi acordada por um barulho do lado de fora. Assustada, levantou-se rapidamente e se aproximou da janela. Alguém caminhava pela rua, e já era noite, o que dificultava a visão. Nadia ouviu uma voz masculina perguntando se havia alguém. Aterrorizada, gritou com todas as suas forças: "Estou aqui,
se aproximando da janela. Socorro, por favor. Estou aqui dentro. O homem parecia não ouvi-la. Nádia começou a bater nas tábuas com as mãos amarradas, sem parar de pedir ajuda. Em algum momento, seus gritos alcançaram seu objetivo, e o homem perguntou se estava tudo bem. Nádia, aliviada, respondeu: "A outra porta do outro lado da casa, com um cadeado." O homem assegurou: "Não se preocupe. Darei a volta na casa e procurarei outra entrada." Nádia, sentindo um vislumbre de esperança, implorou para que ele não fosse embora. No entanto, o desconhecido já estava fora de vista. Maldizendo para si mesma, esperava que ele voltasse logo. Após alguns minutos, ele se aproximou novamente da janela. "Senhorita", disse ele. "Fui ao carro buscar ferramentas. Irei para o outro lado e tentarei quebrar o cadeado." "Não se preocupe." "Obrigada", respondeu Nádia, agradecida, e se afundou no chão. Logo, ouviu um barulho metálico enquanto o homem tentava forçar a fechadura. Depois de um tempo, ele conseguiu entrar na sala e gritou: "Está bem?" Com evidente preocupação em sua voz, ele notou suas mãos amarradas e sugeriu: "Ah, deixe-me desamarrar você. Aliás, meu nome é Adriano." Nádia, sentindo uma mistura de emoções, respondeu: "Obrigada, Adriano. Não sei como expressar minha gratidão." Adriano sorriu amavelmente e disse: "Centremos primeiro em sair daqui. Podemos conversar depois." Eles saíram do prédio e se dirigiram à cerca. Nádia observou a casa de uma outra perspectiva, uma estrutura de tijolos desgastada, com um telhado de amianto furado, um terreno abandonado com pouca vegetação e telhas quebradas espalhadas por toda parte. Adriano explicou: "Não tenho certeza se alguém mora aqui. Eu estava passando, pensei em pedir aos proprietários um gato para o carro." Nádia assentiu e acrescentou: "Ainda bem que você veio, Adriano." Oferecendo sua ajuda, Adriano disse: "Vamos lá, podemos resolver isso devagar. Eu cortarei a corda, e você pega as chaves do carro." Enquanto caminhavam em direção ao carro, Nádia notou o pneu desgastado. "Ah, pesa muito", disse, tentando sorrir. "Mas vamos embora rápido." Adriano, com um tom tranquilizador, respondeu: "Não se preocupe, nos acertaremos. Quando estivermos a caminho, podemos consertar as coisas." Quando chegaram ao carro, Adriano pegou uma faca e cortou habilmente a grossa corda que prendia as mãos de Nádia. Embora suas mãos estivessem em péssimas condições, agora não estavam mais imobilizadas. Ninguém suspirou aliviada. Adriano observou: "Deveríamos cuidar desses cortes, que parecem bastante profundos." Nádia forçou um sorriso: "Eu ficarei bem. Vamos com o pneu reserva na mão." Adriano substituiu eficientemente o pneu. "Está trocado", disse, terminando o trabalho. "Agora podemos deixar este lugar." Nádia, agradecida, expressou: "Obrigada, Adriano. Não posso acreditar que finalmente vou sair daqui." Enquanto subiam no carro, Adriano disse: "Vamos procurar primeiro um posto de gasolina. Podemos tratar esses cortes adequadamente e depois descobrir nossos próximos passos." Nádia concordou: "Me parece um bom plano. Agradeço sua ajuda, Adriano." Enquanto se afastavam da casa abandonada, Nádia não pôde evitar uma sensação de gratidão e alívio. Estava agradecida àquele desconhecido chamado Adriano, que havia acudido em sua ajuda em uma situação desesperadora. "Está tudo em ordem agora. Diga-me para onde devo levá-la. E para onde devo ir exatamente?" Voltar para casa não é uma opção. Com Ramon e aquela mulher horrível? Suspeitando de todos, até mesmo dos conhecidos, não devo ir à polícia. O que eles diriam? Que meu marido e uma mulher desconhecida me sequestrou. Onde estão as provas? Vendo que Nádia estava desconcertada, Adriano decidiu intervir: "Vamos começar por nos apresentar. Me chamo Adriano. Não preciso de patronímicos, dadas as circunstâncias." Nádia murmurou: "Nádia." A garota estendeu a mão para Adriano: "Tens fome? Vamos a algum lugar e me conte tudo." Nádia aceitou a oferta, encantada. Estava sem comer há um dia, e a sede tornara-se insuportável.
Eles pararam em um pequeno café de estrada. A garota foi rapidamente ao banheiro, permitindo que seu acompanhante fizesse um pedido a seu critério. O banheiro estava surpreendentemente limpo, e Nadia ficou surpresa, não esperava tanta limpeza em um lugar de dúbia higiene. Ao se olhar no espelho, recuou horrorizada. Tinha o rosto manchado com riscos sob os olhos. Nadia mergulhou as mãos na água fria, e as feridas começaram a arder de forma intolerável. Lavou-se completamente com sabão e só então percebeu que estava completamente descalça. Os sapatos que usava na noite anterior ficaram naquela terrível sala. Como podia andar tão distraída e não perceber? Havia cacos de vidro e pedras por toda parte no quintal. Isso é o estado de choque, pensou em voz alta, voltando ao saguão onde Adriano a esperava. Apressou-se em se sentar à mesa para evitar que alguém notasse seus pés descalços. Adriano parecia se desculpar. Nem mesmo pensei nos teus sapatos. Espera, tenho tênis no carro, velhos, mas se não estiverem estragados, podes usá-los. Deixe-me buscá-los agora, e depois podemos ir a uma loja e escolher algo mais adequado. Depois de alguns minutos, ele voltou com um par de tênis para adolescentes. Nadia os calçou imediatamente e, surpreendentemente, serviram perfeitamente. São do meu filho, explicou Adriano com um sorriso. Ele comprou uns novos e fiquei com estes. Pensei que algum dia poderiam ser úteis. Quando se sentaram para comer, Adriano iniciou uma conversa. Conta-me tudo. Preciso entender melhor a situação. Nadia relatou os acontecimentos da noite anterior enquanto Adriano contemplava. Ah, bem. Sair desta situação não será fácil. Não podes ir para casa, que eles voltarão e perceberão que não estás. Começarão a procurar, e o medo será o guia deles. Os agressores sabem que não irás à polícia sem provas. Então, o que fazer? O que devo fazer? Nem mesmo posso ir para a casa da minha melhor amiga, será o primeiro lugar a ser procurada. Já não tenho avó, faleceu há 1 ano, suspirou Nadia. Adriano, olhando diretamente para Nadia, sugeriu algo que poderia parecer estranho. Não posso deixar você em apuros. Fique comigo por um tempo, e enquanto isso, pensarei em como desmascarar aqueles que te prejudicaram. Deixá-los impunes não é uma opção, e precisas continuar a viver sem medo de sair à rua. Nadia se sentiu visivelmente envergonhada. Não era apenas sobre aceitar uma oferta tão generosa de um desconhecido, mas também perceber que teria que se intrometer tão descaradamente na vida de outra pessoa. Entendo as tuas dúvidas, Nadia, disse Adriano, tentando tranquilizá-la. Não te preocupes. Não serás um fardo para mim. Tenho um apartamento espaçoso, moro com meu gato e meu filho, que se divorciou recentemente. Deixe-me apresentá-los, e tenho certeza de que tudo se resolverá. Não podes voltar agora, e eu não posso te deixar sozinha, é a única opção. Muito obrigada, Adriano. Nem mesmo sei como expressar minha gratidão. Aceitarei tua oferta porque não tenho outra saída. Sem telefone, sem dinheiro, nem mesmo as chaves do meu apartamento. Meus documentos, as chaves reserva, não sei onde estão, explicou Nadia. Muito bem, respondeu Adriano com um sorriso. Não te preocupes, tudo correrá bem. Resolveremos isso juntos. O anfitrião guiou a convidada pelos quartos após o passeio, mostrando-lhe o quarto onde ela poderia se sentir em casa. Após isso, Nadia pediu para tomar um banho. Adriano preparou algumas roupas, aparentemente de seu filho. Acho que o Paulo não se importará de se livrar de algumas camisetas, piscou Adriano para a garota. Finalmente, Nadia conseguiu relaxar-se, mergulhando na água quente. Só agora ela percebeu o quão exausto estava seu corpo após passar quase 1 hora na banheira. Quando saiu para a cozinha, um chá aromático a esperava. Nadia disse a Adriano, por favor, acompanhe-me à mesa. Sirva-se da geleia de cereja que fiz hoje. Está brincando, exclamou Nadia após provar uma colherada da geleia. Está deliciosa. Temos cerejas do nosso próprio jardim na Dasha, como o de Chove e o Adriano. Conservar é minha paixão. Antes, minha tranquila esposa e eu competíamos para ver quem ficava na frente do fogão e cozinhava todas essas frutas e verduras. Bem, não posso evitar, gosto disso,
e ao que parece, saio melhor que a maioria dos homens. Enquanto conversavam na cozinha, Benedita apareceu inesperadamente e pulou no colo de Nádia. Começou a coçar atrás da orelha do gato, que emitia sons profundos mais parecidos com um trator em funcionamento do que com ronronados. Depois de um tempo com Adriano na cozinha, Nádia não se desculpou e foi dormir. Embora a cama fosse pequena, era muito confortável, e o edredom de penas permitiu que ela pegasse no sono rapidamente. Ao acordar bem descansada, ninguém a incomodou. Ela olhou para o relógio e ficou surpresa, já era meio-dia. Normalmente, ela acordava cedo, se vestia e saía do quarto. Adriano estava na sala, sentado com seu laptop. Bom dia, Nádia cumprimentou. Como você dormiu? Bom dia, sorriu Nádia maravilhosamente. Normalmente, não durmo tanto, mas suponho que seja uma reação normal ao estresse. Ah, é certo, você passou por muito. Deixe-me convidá-la para o café da manhã. Adriano preparou ovos mexidos, torradas e café excelentemente feito, dissipando os vestígios de sono. Agora, Nádia, começou Adriano, recolhendo a mesa. Diga-me por que seu marido planejava se livrar de você. Não é da minha conta, mas eu gostaria de ter uma visão completa para ajudá-la a seguir em frente. Nádia levou seu tempo para organizar seus pensamentos e compartilhou suas desventuras com Adriano, sem entrar em detalhes, pois não estava totalmente certa de suas suspeitas. No entanto, a explicação sobre a herança lhe pareceu a mais lógica. Então, ela rapidamente compartilhou sua posição com seu salvador. Creio, começou ela, que se trata dos quadros. Herdei-os da minha avó. No início, todos esses quadros me pareciam trastes velhos, mas Ramon insistiu em examiná-los, e resultou que me tornei proprietária de uma fortuna multimilionária. O que são esses quadros? Perguntou Adriano. Minha avó disse que esses quadros pertenciam ao meu avô, que nunca conheci. Morreu quando eu tinha 2 anos. O vovô gostava de colecionar quadros, mas nossa família nunca viveu de forma extravagante. Não imagino de onde ele poderia tirar telas tão caras. Como disse o especialista, algumas pertencem a artistas muito famosos, mas são das primeiras obras deles ou das chamadas obras presente, quando o autor pintava para amigos, e o quadro nunca saía das coleções privadas. É interessante saber de onde seu avô tirou um tesouro desses. Ah, nunca saberemos, suspirou Nádia. Após a morte dele, tudo passou para minha avó e depois para mim. Ramon queria vender tudo de uma vez para investir em algum projeto dele. Nunca me interessei muito pelos detalhes do trabalho do meu marido, mas talvez devesse ter feito isso. Vendemos um quadro, e ele investiu imediatamente o dinheiro em algum negócio. Sempre ganhava bem. Quando eu fazia perguntas, ele as evitava. Uma vez, tentou me explicar seu trabalho, mas todos esses números e gráficos sempre me pareceram uma loucura. Sou de humanas, qualquer fórmula me afunda numa melancolia insuportável. Mas então, tive medo de arriscar e disse que venderia os quadros. E onde estão todos agora? Na caixa forte de um banco. Ramon não tem acesso. Além disso, já sabe, se nos divorciarmos, ele não conseguiria nada, mas minha morte resolveria instantaneamente todos os problemas dele. Não sei, mas para mim, teria sido muito mais fácil se ele me convencesse a pendurar tudo isso em casa e encomendar boas cópias, substituindo gradualmente os originais por elas. Nunca teria suspeitado de nada, mas pelo visto, meu marido não está pronto. Bem, refletiu Adriano, descobrir mais sobre ele não será difícil. Também será bom investigar um pouco mais sobre a mulher que você mencionou, e também a casa onde você estava. Pode-se obter qualquer informação, confie em mim. Tenho experiência nesses assuntos. De verdade, exclamou Nádia. Não pense que sou detetive particular ou agente. Adriano riu ao ver sua reação. Só considero uma questão de honra desmascarar esses canalhas. No passado, fui militar. É isso. Nádia adicionou, embora não me surpreenda, levando em conta como você quebrou aquela fechadura com alguns golpes. Era bastante frágil. Essa altura, eles já descobriram que você não está mais lá, refletiu o homem. Não será difícil adivinhar que alguém ajudou. Outra coisa é perceberem que você ainda está viva.
Sim, mas eu fiz o possível para os convencer de que já era um cadáver. Poderiam pensar que alguém acabou de levar meu corpo. Talvez seja assim, Adriano. E se for, temos a chance de jogar com eles, mas em nossos termos. No entanto, temos que esperar por Paulo. Não duvido que ele nos ajudará com prazer. Enquanto isso, recomendo que não saia destes muros. Existe o risco de encontrar alguém na rua que poderia informar Ramon. Sim, concordo, e realmente não preciso ir a lugar algum. Na tarde do dia seguinte, Paulo chegou. Nádia e Adriano estavam jantando na cozinha. Quando o filho do dono entrou, era um homem bastante jovem, alto, de cabelos claros e olhos azuis brilhantes. Nádia nunca imaginou que um tom tão vívido de azul pudesse existir. Oi, cumprimentou, olhando para a garota. Papai, apresente seus convidados. Claro, filho. Deixe-me apresentar Nádia. Paulo estendeu a mão, que ela apertou firmemente. Paulo notou as cicatrizes assustadoras em seus pulsos. Você não vai acreditar, precisamos ajudar essa garota. Com suspeita, Paulo perguntou, sem parar de examinar Nádia, e o que aconteceu? Nádia não podia dizer nada, por alguma razão, sentia vergonha. Sempre pensou que o filho de seu salvador não ficaria contente com sua presença em casa. Ao ver a vergonha da garota, Adriano se dirigiu bruscamente ao filho. Há alguns dias, a resgatei de uma casa abandonada, estava amarrada e aterrorizada. Paulo perguntou, por que você não foi à polícia? Meu marido quer me mandar para o outro mundo, disse Nádia quase inaudível. Paulo ficou em silêncio, percebendo que a garota falava sério, e suas mãos machucadas confirmavam suas palavras. Então, Paulo se apoiou na mesa. Conte-me mais. Nádia repetiu sua história, mencionando os quadros. Mesmo agora, toda a história parecia uma tolice, mas quando Paulo terminou de ouvir, surpreendentemente, ficou interessado. Segundo entendi, você não pretende ir à polícia. Não há provas além das suas palavras. Mesmo que seja verdade, fui investigador por vários anos, teria aceitado um depoimento, mas o caso mal avançaria. Tentar incriminá-lo sem prova é praticamente impossível, e considerando que você estará se expondo a um grande risco. Vamos jogar um pouco com eles também, sugeriu Adriano. Paulo olhou para o pai. E que tipo de jogo você está planejando, papai? Achamos que estão convencidos de que Nádia Hill está morta, e que alguém encontrou seu cadáver. Então talvez devêssemos confundi-los um pouco. O truque do talco pode funcionar, Adriano coçou o queixo. Ele acompanhou o jovem até o local onde Serafina morava. Quando Paulo entrou, um penetrante cheiro medicinal enchia o ar. Uma idosa estava sentada atrás de uma mesa, absorta na leitura. Saudações, tossiu Paulo, e Serafina levantou os olhos, ocultos por grossos óculos. Bom dia, respondeu ela com um tom surpreendentemente jovial. Trouxe umas frutas a pedido de Lívia, anunciou Paulo, colocando uma bolsa substancial sobre a mesa. Ah, de parte de Lívia, alegrou-se a idosa. Faz tempo que ela não me visita. Está tudo bem com ela? Sim, Serafina, ela está bastante ocupada esses dias. Ela me pediu para vir. Somos amigos desde a infância, desde a escola, explicou Paulo. Da escola? Questionou Serafina. Lívia é uma das poucas que ainda me visita. Parece que não se esqueceu de mim. Ao contrário de outros, suspirou Serafina. Ela sempre foi especial, uma estudante inteligente. Me aposentei logo depois dela se formar, e agora aqui estou, quase esquecida. Enfim, em que posso ajudar você, Paulo? Paulo passou um tempo conversando com Serafina, coletando informações que poderiam ser úteis mais tarde. Quando saiu da residência, entrou em contato com seu amigo Mauro da polícia. Uma hora depois, Mauro forneceu 3 endereços que coincidiam com a informação dada. Paulo decidiu verificar cada um deles. Na primeira, foi recebido por uma mulher de cerca de 60 anos, exausta. Ela explicou que Lívia era deficiente desde a infância e que uma manhã a encontrou tentando subir sozinha para sua cadeira de rodas. Na segunda, um homem áspero informou a Paulo que Lívia não morava lá já há 3 anos, ela havia se mudado para os Estados Unidos com seu namorado.
A última direção, convenientemente perto da escola de Serafina, parecia promissora. No entanto, Paulo estava cauteloso. Tocou a campainha, não obteve resposta. Paulo decidiu voltar mais tarde. Quando estava prestes a sair, a porta se abriu com um rangido, revelando uma mulher de meia-idade que parecia incomodada. "O que você quer?" perguntou, nervosa. Paulo balbuciou: "Pode ser que eu tenha te acordado." Sem perder tempo, Paulo informou imediatamente a Lívia: "Estive com sua professora Serafina. Ela está bem agora, mas me pediu especificamente para te visitar. Estou indo para lá agora mesmo." Paulo notou a genuína preocupação de Lívia pela idosa, o que o deixou perplexo sobre como alguém poderia ser carinhoso e cruel ao mesmo tempo. "Você também estudou com ela ou é parente?" perguntou Lívia. Paulo inventou: "Sou um parente distante por parte de mãe e moro em outro lugar. Então raramente tenho a oportunidade de visitá-la." "Ah, não se preocupe. Ela está bem. Pode ir depois. Não é algo urgente." "Não se preocupe, vou vê-la nos próximos dias." Desculpando-se por incomodar Lívia, Paulo foi embora, notando seu cansaço. No entanto, não conseguia se livrar da sensação de que Lívia tinha mais problemas do que aparentava. Naquele mesmo dia, Paulo decidiu tomar medidas mais proativas. Ligou para Ramon usando o número que Nádia tinha dado. Uma voz masculina e áspera atendeu: "Oi, sou Paulo." Ele se apresentou, explicou a situação e pediu um resgate pelo corpo de Nádia. Ramon ficou surpreso, mas pediu provas. Paulo, sem revelar nenhuma afiliação policial, descreveu as provas que possuía. Ramon mostrou ceticismo e perguntou: "Você é da polícia?" Paulo riu. "Não, se fosse, estaríamos tendo outra conversa. Mas eu preciso de provas. Você pode me enviar uma foto do cadáver?" Aceitando enviar a prova, Paulo desligou e esperou. Meia hora depois, Ramon ligou novamente, disposto a cooperar. Paulo marcou um encontro com ele com a intenção de obter mais informações. Enquanto o plano se desenrolava, Paulo seguiu na pista de Lívia, que visitou a casa de Ramon. Ela saiu agitada, mas parou em uma loja antes de voltar para casa. Paulo percebeu que não era necessário segui-la e voltou para casa. Ao chegar em casa, revelou o plano a Nádia. "Eu localizei Lívia e chamei Ramon para pedir o resgate. Ele está nervoso, e procederemos com cautela. Tiramos fotos com algumas modificações. Agora só falta esperar pelo próximo movimento de Ramon." Dias depois, Ramon entrou em contato com Paulo para negociar o resgate. Paulo forneceu os dados da conta, insistindo em um pagamento rápido. Aliviado, Paulo prometeu compartilhar a localização do cadáver após a transferência do dinheiro. Em seguida, Paulo entrou em contato com Nádia. "Prepare-se para o ato final. Quando ele pagar, teremos as coordenadas. Lembre-se, nós temos o controle." O intricado plano foi colocado em prática, deixando Paulo contemplando o iminente confronto com Ramon e a resolução dessa complicada rede de enganos. Ele discretamente desligou o telefone, murmurando: "Ele é um verdadeiro idiota." Sentou-se em silêncio, refletindo sobre algo. Adriano passeava nervosamente de um lado para o outro. De repente, Paulo quebrou o silêncio: "Você mencionou que tem chaves sobressalentes do apartamento, não foi?" "Sim, mas não sei como recuperá-las sem nos delatarmos. Parece que temos que correr o risco. Não há outra maneira. Por que precisamos ir ao apartamento?" Nádia continuou: "Acho que esses dois estão planejando ativamente seus próximos movimentos. Julgando pelo fato de que Lívia visitou a casa de Ramon, é provável que aconteça de novo. Como o apartamento não será perturbado, pretendo instalar um microfone para gravar suas conversas. Acredito que podem revelar muitas coisas." O pai de Paulo dirigiu-se a ele: "Compreendes perfeitamente que essas gravações não serão admissíveis em tribunal. No entanto, precisamos de uma vantagem estratégica. Com essa carta na manga, podemos facilmente transformá-las em uma confissão oficial. A chave é uma abordagem inteligente." "Estou de acordo", disse Nádia. "Vamos em seguida. Não faz sentido demorar."
Foram visitar Alice, a melhor amiga de Nádia. Ao vê-la, abraçaram-se efusivamente. Onde esteve? Estava muito preocupada. No trabalho ninguém sabia onde estavas. Teu telefone estava em silêncio, alegando que estavas doente e nem sequer podias atender. Vim te visitar, continuou Alice, mas Ramon não me deixou entrar. Nem sabia onde te procurar. O interessante é que ele veio me perguntar se estavas na minha casa. Surpreendeu-me muito mais tarde quando liguei para o teu telefone e estava desligado. Ah, Ramon disse que estavas doente, mas eu me perguntava que tipo de doença te impede de responder à tua amiga. Alice se soltou do abraço. O que vou te dizer deve ficar entre nós, entende? Alice estava chocada. É brincadeira, não acredito. Por que ele iria querer se livrar de você? Vocês estão casados há 6 anos, e eu não me lembro de terem tido uma discussão séria. Parecia que estava tudo bem. Acho que é o dinheiro, respondeu Nádia. O dinheiro é a raiz de tudo, como dizem. Não tenho certeza de que ele ganhe bem. Lembra, tentou me convencer a vender todos os quadros? Aceitei vender apenas um por uma boa quantia, e todos ganhamos algum dinheiro com isso. Mas já se passou quase 1 ano, e ainda não vi nenhum benefício significativo dos investimentos dele. Retiro algum dinheiro, sem dúvida, mas considerando a quantia investida, é desproporcional. Já conversou com ele? Claro. Mas na época, parecia lógico. Ele me convenceu de que não fazia sentido retirar os lucros. Era mais fácil deixá-los no sistema para continuarem funcionando e gerando mais dinheiro. Ele me mostrou várias cifras, mas agora duvido que fossem autênticas. Estou convencida de que encobria a falta de sucesso. Não entendo nada disso, e parece que não há fundos substanciais nas contas. Pelos meus cálculos, deveria haver vários milhões, mas na realidade, só há algumas centenas de milhares, na melhor das hipóteses. Alice estava processando a informação. E agora, o que vais fazer? Não podes voltar para casa. Montamos um pequeno espetáculo, disse Paulo. Eles pensam que Nádia está morto. E é exatamente isso que decidimos explorar. Oh, meu Deus, disse Alice, horrorizada. Entrei em contato com Ramon, fiz ele acreditar que temos o cadáver de Nádia. Agora exijo uma boa quantia, que, segundo Nádia, ele não tem. Alice, disse Nádia, precisamos das chaves do meu apartamento. Estive pensando, mas com tudo o que aconteceu, não sei onde está a cópia de segurança. Não as deixaste contigo por acaso? Paulo quer colocar microfones para conhecermos os planos desse casal. É verdade, concordou Alice. Só precisas atrair Ramon para fora de casa de alguma forma para que o plano funcione. O mais importante, peço que não reveles que me viste. É uma brincadeira? Alice fez um bico. Por quem me tomas para entregar esses canalhas? Tenho informações interessantes para ti, disse Paulo por telefone. Tens que vir agora mesmo. Envio-te as coordenadas. Que informação? Perguntou Ramon com cautela. Saberás quando vieres. Espero que estejas juntando dinheiro. O tempo está se esgotando. Não me pressiones, replicou Ramon. Eu disse que tudo correria bem. Paulo enviou as coordenadas a Ramon. Não havia informação real, mas era necessário tirar Ramon de casa. Paulo sentou-se no carro em frente à entrada. Após alguns minutos, Ramon saiu, entrou no carro e partiu. Paulo não perdeu tempo e subiu ao apartamento, abriu a porta e desativou o alarme com o código que Nádia lhe havia dado. Percorreu os cômodos e colocou 3 microfones em diferentes áreas onde acreditava que Ramon e Lívia poderiam passar a maior parte do tempo. Bom, disse em voz alta, espero que isso funcione. Saiu rapidamente do apartamento e ligou novamente para Ramon. Houve um contratempo, informou. Não vá a lugar nenhum. Entrarei em contato mais tarde. Mas Ramon não deu ouvidos e desligou. Paulo dirigiu-se rapidamente ao local onde seu pai e Nádia o aguardavam. Está tudo pronto, informou Paulo. Ele ligou o laptop e abriu um programa. Vamos ouvir o que está acontecendo.
Por um bom tempo, só houve silêncio. Então a voz de Ramon soou pelos alto-falantes. Lívia, disse ele, depressa, estou te esperando. Estarei aí em cerca de 40 minutos. Lívia chegou depois de um tempo, e Nádia ouviu o clique de seus saltos e a voz irritada de Ramon. Temos que arriscar, disse Ramon. Você está pronta? E o que mais podemos fazer? Respondeu ela. O que você sugere? Temos que chegar aos quadros, explicou Ramon. Para você é fácil dizer. Não se importa que apenas sua mulher tenha acesso ao depósito e esteja morta. Ah, todos os documentos estão aqui, incluindo a chave e o telefone. Já visitei o cofre com ela. É um procedimento simples, sem dados biométricos. Basta ir ao banco, mostrar os documentos, preencher alguns formulários e abrir o cofre com a chave. E quem vai? Perguntou Lívia. Acha que os funcionários do banco são tão estúpidos que não conseguem distinguir uma mulher da outra? Estou falando sério. Vocês se parecem. Há algo em comum. Se você colocar uma peruca mais brilhante e as roupas dela, pode fazer a assinatura. Ela esteve no banco apenas uma vez. Eles não a reconhecerão. De qualquer maneira, lembre-se, essa é nossa chance. Além disso, podemos pegar tudo imediatamente, pagar os sequestradores, nos livrar do corpo e depois simplesmente desaparecer. Teremos dinheiro para várias vidas, você, eu e Arthur. Quem é Arthur? Sussurrou Nádia. Ah, não sei. Não estou convencida dessa ideia. Parece duvidosa. E se nos descobrirem, disse Lívia. Se você parecer confiante em mostrar os documentos, nada acontecerá. Dê-me uma cópia da foto de sua mulher na identidade. O principal é agir sem hesitar, para que ninguém veja sua ansiedade. Além disso, estarei com você. Se não corrermos esse risco, estaremos em uma situação muito desagradável se encontrarem o cadáver de Nádia em algum lugar. Acabaremos os dois atrás das grades, principalmente porque esse homem afirma ter provas de que estávamos na cena do crime quando ela morreu. Tudo bem, concordou Lívia após uma breve hesitação. Mas não vão achar estranho que eu tenha 10 anos a mais que sua mulher? Não invente coisas. Você não aparenta sua idade, principalmente porque, em geral, é difícil saber a idade de uma mulher. De acordo, disse Lívia. Quem é Arthur? Perguntou Nádia. Isso não importa, interrompeu Paulo. Primeiro, vamos resolver isso, depois o resto. Não se preocupe, não terão sucesso. Esta pode ser uma oportunidade para pegá-los. Paulo não gostou da ideia de outra pessoa se envolver no caso. Nádia, Paulo e Adriano discutiram as opções para ações futuras. Havia 2 cenários. O primeiro envolvia denunciar o roubo planejado e prender os criminosos em flagrante quando tivessem os quadros em mãos. A segunda opção propunha um plano mais intrincado. Paulo sugeriu permitir que Ramon saísse do banco e pegá-lo em flagrante mais tarde, quando tentasse se livrar dos objetos roubados. Era evidente que Ramon tentaria vender um dos quadros no mercado negro para conseguir a quantia necessária. Paulo conhecia alguns lugares apropriados e conseguiu descobrir exatamente onde Ramon tentaria leiloar a tela. Depois de uma breve discussão, optaram pela segunda opção. Ao meio-dia, Paulo e Nádia se sentaram em um carro estacionado em frente à filial bancária que abrigava o cofre. Eles sabiam quando Ramon e Lívia chegariam. O casal esteve se preparando intensamente desde a manhã, discutindo cada passo. Agora só restava esperar. Por volta das 3 horas, o carro de Ramon se aproximou do banco. Quando Lívia saiu, Nádia exclamou surpresa. Os criminosos fizeram um trabalho extraordinário se disfarçando com perucas longas e óculos escuros. Lívia era exatamente igual a ela, reconheceu Nádia. Olhe para eles, disse a Paulo. Eles se esforçaram muito. Se eu a encontrasse assim em algum lugar da cidade, pensaria que é a verdadeira. É verdade. Não há sensores biométricos. É estranho, especialmente na nossa época, refletiu Paulo. Só precisam que você tenha a chave-cofre e os documentos. Também fiquei surpreso que nem pediram sua impressão digital, mas o gerente me assegurou que cofre é absolutamente seguro. Aliás,
Você tem certeza de que ele não perceberá a substituição? Nádia respondeu. Ramon sabe que o antigo funcionário foi transferido para outro cargo e me designaram um novo. Ele ainda não me viu pessoalmente. Só nos comunicamos por telefone. Então, essa dupla tem muitas chances de sucesso ao apresentar a solicitação de acesso. A autenticação é feita por telefone. Eles só precisam fornecer o código, e eles têm o telefone, explicou Nádia, unindo as pontas soltas. Esperando o sucesso dos próprios inimigos, disse Nádia com um sorriso sombrio. Ramon e Lívia passaram cerca de 1 hora no banco. Ninguém começava a temer que os funcionários suspeitassem de algo. Finalmente, o casal saiu da agência carregando grandes sacolas planas, cada uma contendo quadros. Nádia reconheceu aquelas capas, já ela mesma havia colocado os quadros nelas antes de levá-los para guardar. Olha, Paulo, levaram tudo 3 sacolas, cada uma com 5 quadros. Impressionante, comentou Nádia. Bem, agora não podemos nos dar ao luxo de mais atrasos. Precisamos ouvir o que pensam fazer a seguir, disse Paulo. Quando Ramon e Lívia chegaram ao seu apartamento, Paulo ligou as escutas. Eu disse que funcionaria, a voz de Ramon estava alegre e excitada. Você fez muito bem. Em algum momento, eu até pensei que você tinha medo. Deveria ter se visto. Pensei que me pegariam a qualquer momento. Ah, tivemos sorte do diretor da agência ter me notado, flertando comigo abertamente. Lívia riu. Esses homens, mostre-lhes uma mulher bonita e eles esquecem de tudo. Então, o que vem a seguir? Vamos escolher as pinturas. Eu as colocarei em um leilão online. Se fixarmos um preço baixo, venderá rapidamente. Temos alguns dias de sobra. Há várias plataformas. Publicaremos em todos os lugares. Ramon mostrava a Lívia as páginas da web, os nomes pareciam familiares para Paulo. Cada vez que Ramon mencionava um site novo, Paulo sentia como se já o conhecesse. Ah, de verdade, não conhecia, perguntou Nádia surpresa. Não parece que o conhecia muito bem, mas agora voltemos aos negócios. Preciso saber que quadro vão expor, ou ficaremos em suspense para sempre. Como se antecipassem as palavras deles, os criminosos começaram a discutir sobre o quadro que mudaria suas vidas para melhor. Agora não podemos ser gananciosos, disse Ramon. Temos que fixar um preço muito baixo para o quadro mais valioso da coleção. Segundo os documentos de avaliação, este é o mais valioso. Mas podemos vendê-lo a um preço mais alto mais tarde, argumentou Lívia. É possível, mas apenas em um leilão oficial. No entanto, considerando que obtivemos os quadros ilegalmente, vendê-los oficialmente não funcionará. Nosso principal objetivo agora é vender um quadro para arrecadar o dinheiro suficiente para o resgate e nossa fuga. O restante pode ser vendido gradualmente. Sim, perderemos uma quantia significativa de dinheiro, mas não teremos que compartilhá-la com ninguém. Além disso, esses ganhos ilícitos serão suficientes para uma aposentadoria confortável, mesmo que não seja nossa, afirmou Lívia. Mais tarde podemos cuidar dos documentos das pinturas, alegando que estão em meu poder e vendê-las a um preço muito mais alto. Agora, ninguém denunciará o roubo. Por favor, tire uma foto do quadro. Nádia se esforçou para lembrar qual quadro era o mais valioso. Os criminosos evitavam mencionar o nome da obra ou seu autor. De repente, ela exclamou, me lembrei, e contou a Paulo qual quadro queriam vender. Passaram cerca de 2 horas até que finalmente a oferta foi publicada. Tiveram que esperar um pouco mais antes de escrever para o vendedor para não levantar suspeitas. Ramon ligou para Lívia, parece que temos um possível comprador. Parece sério. Paulo percebeu que Ramon tinha caído na armadilha e fingiu ser um comprador interessado, perguntando se podia realizar sua própria perícia antes do acordo. Ramon concordou, mas seu único requisito era o tempo. Insinuou ao comprador que precisava fechar o negócio o mais rápido possível, descartando assim uma perícia prolongada. Paulo sabia que não levaria mais do que 1 hora. Quando o visitante chegou ao apartamento, Nádia e Paulo se trancaram no quarto, e Adriano foi receber o convidado. Paulo já tinha colocado uma mini-câmera na sala, onde supostamente ocorreria a perícia, para documentar tudo. Oi, sou Adriano.
Me chamo Dimitri. Nosso conhecido em comum me avisou que você viria hoje. Passe, por favor, cumprimentou Adriano. Sim, concordou Ramon, segurando uma grande maleta. Espero que isso não demore muito. Tudo depende do estado da tela. Ele se apresentou convincentemente como um especialista. Por via de regra, consigo ver imediatamente um original. Além disso, meu cliente diz que o quadro pertence a obras desconhecidas deste artista, mas tem alguns traços característicos de sua técnica. Então, identificar um original não será difícil. Não acha que iria perder tempo trazendo uma cópia aqui? Oh, não, claro que não, disse Ramon com fervor. Tenho uma conclusão oficial em minhas mãos, mas o cliente insistiu em um exame adicional. Está tudo bem. Permita-me ver. Ele entregou os papéis a Adriano. O homem estudou o conteúdo por um longo tempo para dar credibilidade. Agora vejamos o quadro. Adriano colocou cuidadosamente ele sobre a mesa. Acendeu a lâmpada e começou a manipulá-lo, criando a aparência de um trabalho profissional. Ramon observava atentamente suas ações. Olha, dirigiu-se Adriano a Ramon, vês esses traços? São característicos da técnica. Poucas pessoas pintavam com essa técnica, e reproduzi-la é um desafio. As camadas falam da antiguidade do quadro. Tudo está de acordo. Agora faremos uma breve análise química. Após esperar alguns minutos, dirigiu uma lâmpada ultravioleta para a zona processada. O que se seguiu foi o anúncio dele. Posso afirmar que estamos, de fato, diante de um original. Pode ficar tranquilo. Agora redigirei a conclusão, e nosso cliente pode ter certeza de que tudo está em ordem. Ligarei para confirmar verbalmente em breve que pode adquirir o quadro sem perigo. Nesse momento, Ramon volta a embalar o quadro. Enquanto Ramon reembalava, atendendo uma chamada telefônica, imprimiu o expediente preparado por seu filho, assinou e assegurou a Ramon que poderia entrar em contato a qualquer momento se precisasse de serviços similares no futuro. Quando o visitante saiu, Nádia e Paulo saíram de seu esconderijo. Está tudo em ordem, Adriano sorriu. A reunião com Ramon estava prevista para o meio-dia e escolheu como local da transação um pequeno escritório que Paulo havia alugado antecipadamente, para não levantar suspeitas do vendedor. O escritório tinha uma área de recepção e 2 salas. Paulo instalou seu local de trabalho na segunda sala, e Nádia, acompanhada por 2 investigadores da polícia, sentou-se na área de recepção na primeira sala. Paulo havia providenciado para que uma mulher que trabalhava na polícia se passasse por secretária. Quando entrou no escritório de Paulo para informar sobre o visitante, tudo estava pronto para a atuação. Ramon entrou carregando a conhecida pasta. Olá, encantado de conhecê-lo, disse Paulo, estendendo a mão. Prescindível, está bem? Respondeu Ramon, estreitando a mão com um rosto vagamente familiar, mas incapaz de lembrar onde o tinha visto antes. Apoio a ideia, procedamos rapidamente. Dimitri me ligou ontem e me assegurou que está tudo em ordem. Vou inspecionar o quadro agora e, se atender às minhas expectativas, transferirei o dinheiro imediatamente. Parece bom para você? Ramon assentiu. Um café, talvez? Perguntou Paulo. Não vou negar, respondeu Ramon, acomodando-se em uma cadeira. Paulo pressionou um botão do interfone e pediu 2 cafés à sua secretária. Alguns minutos depois, Nádia entrou na sala adjacente com uma bandeja com 2 xícaras. Ramon de costas não percebeu que ela se aproximava até que ela colocou uma das xícaras ao seu lado. Quando se virou para agradecer, ficou paralisado, abrindo a boca. No momento seguinte, correu para a entrada, mas a encontrou trancada. Ramon puxou freneticamente a maçaneta e tentou não olhar para sua mulher. Sente-se, por favor, disse Nádia calmamente. Após alguns segundos de hesitação, ele se sentou. O que está acontecendo? Perguntou ele com voz trêmula. Não tens ideia, respondeu Nádia. Ela então continuou, não sou um fantasma, querido. Relaxa, acabou. Vês? Sou uma atriz melhor do que pensavas. Quem és tu? Ele se virou para Paulo. Sou quem deu à tua mulher a oportunidade de se vingar de seus algozes. Não sou da polícia, mas tenha certeza de que temos provas mais do que suficientes.
suas conversas com Lívia, a visita ao perito, tudo foi gravado. Embora não possamos acusá-lo de tentativa de assassinato, aguarda-lhe uma longa condenação por um roubo significativo. Acredito que os registros bancários serão suficientes. Sofre não só tu, mas também tua amiga. Afinal, ela era a principal executora. Após um momento de silêncio, Ramon suspirou pesadamente. Nádia, eu não queria. Te juro que não queria. Não digas que te obrigaram, interrompeu Paulo. Ramon compreendeu que chegara o momento de dizer a verdade. Não esperava o perdão de Nádia, mas ainda guardava uma esperança. Apesar de não querer ter filhos, Ramon sempre sonhou em ter um. As conversas com sua mulher sobre esse tema foram infrutíferas. A dupla parecia perfeita para a sociedade, com renda estável e casa própria. Infelizmente, Nádia não estava completamente desprovida do instinto maternal. Após várias tentativas fracassadas de persuadir sua mulher a ter filhos, um Ramon derrotado foi ao bar mais próximo. Já havia consumido mais de um copo de uísque quando notou uma mulher atraente por perto. Seguiu-se uma conversa, e a encantadora garota se apresentou como Lívia. Tinha mais de 30 anos, e, apesar de sua vida pessoal não se encaixar, compartilhava uma infelicidade com Ramon. Seu ex-marido não queria ter filhos, então se divorciaram. Ramon também compartilhou suas preocupações sobre sua mulher e o futuro deles juntos. Sob a influência de bebida forte e tristezas mútuas, Ramon e Lívia se encontraram na cama. Ramon não tinha a intenção de enganar sua mulher, mas algo o impulsionou naquele momento. Surpreendentemente, esse encontro fortuito se transformou em encontros regulares. Ramon visitava Lívia sempre que podia, e Nádia permanecia alheia. Ramon não queria perder sua mulher, mas também não estava disposto a se separar de sua amante. Então, Lívia informou que estava grávida. No início, Ramon acreditou nela e perguntou se estava falando sério. Ontem fiz uma ecografia. Já estou com 8 semanas, respondeu Lívia. Menino ou menina? Perguntou Ramon. Pode-se saber a estas alturas? Teremos que esperar. As dificuldades financeiras de Ramon surgiram devido às flutuações nas taxas de câmbio, o que provocou uma perda significativa em uma de suas transações ao longo de um ano. Lívia, acostumada a receber tudo o que pedia, respondeu desta vez com agressividade. Ramon teve dificuldades para satisfazer suas demandas devido à crise financeira. Quanto tempo isso vai durar? Perguntou, descontente. Agora mesmo, não posso garantir, mas teremos que apertar o cinto nos próximos meses, respondeu Ramon. Sinto muito, mas por enquanto não poderei comprar um carro para você, Ramon assegurou. Ele explicou que todo o dinheiro que ganhava era investido em seu negócio. Na verdade, qualquer lucro que obtinha era retirado rapidamente e dado a Lívia e ao seu filho Arthur. Lívia parecia satisfeita com os presentes e o apoio ao seu filho recém-nascido. No entanto, com o tempo, Lívia ficou impaciente com a venda do quadro. Os aspectos financeiros não interessavam a ela, e as discussões sobre dinheiro a angustiavam mais do que conversas sobre ter um filho. Porém, ela compreendia que a arte poderia ser um bom investimento e uma rede de segurança confiável para circunstâncias imprevistas. Ramon explicou a Lívia que a pintura poderia ser um bom investimento e uma rede de segurança confiável para os dias difíceis. Embora Lívia não estivesse especialmente interessada nos detalhes financeiros, reconheceu que a arte poderia ser um investimento inteligente. Quando Ramon expôs seu ponto de vista, Lívia pareceu entender, mas não tinha pressa em vender o quadro. À medida que o tempo passava, Ramon não conseguia tirar da cabeça a ideia de que não era o momento certo para deixar Nádia. Além disso, quando venderam o primeiro quadro, tornaram-se imediatamente proprietários de uma quantia significativa que sua esposa havia investido no negócio. Ele pensou que não era o momento mais oportuno para se separar dela, especialmente quando descobriram sobre a herança. Ramon considerou sua decisão pouco prática agora que se tornara milionário. O dia em que tudo mudou foi quando Lívia ficou furiosa ao perceber que Ramon não tinha a intenção de se divorciar e que o dinheiro estava diminuindo rapidamente. Era preciso encontrar uma solução. Naquele dia, ela propôs a Ramon uma ideia terrível. Escuta, querido, começou carinhosamente. Quando Ramon voltou, ela perguntou se ele amava Nádia novamente. Não, replicou Ramon, descontente.
estou falando sério. Não vou tocar no assunto do divórcio agora. E se algo acontecesse a Nádia? Compreendendo uma intenção oculta no tom de Lívia, Ramon perguntou: o que sugeres? Ela continuou sorrindo. Se Nádia morrer, todos os seus bens seriam seus. Essa é a sua resposta? Perguntou Ramon, perplexo. Como pensas que Nádia vai morrer? Ela não tem nem 30 anos, está saudável. Querido, acontecem milhares de incidentes infelizes no mundo todos os dias, replicou Lívia. Espera, está sugerindo eliminá-la e fazer parecer um acidente? Pois é, qual é o problema? Encolheu os ombros a mulher. Que direito temos de enviá-la para o outro mundo? É um crime. Agora vais dar-me lições de moral? Replicou Lívia. Esquece, não precisamos do teu dinheiro, nem de ti. Mas não penses que vou deixar que te aproximes do nosso filho. Lívia sabia como manipular Ramon. Pelo bem do filho deles, ela estava realmente disposta a tudo. O que propões então? Suspirou. Ainda não sei, acabei de pensar, disse Lívia, satisfeita consigo mesma. Passaram-se alguns dias quando Lívia ligou e anunciou seu plano. Ramon cumpriu. Quando Nádia desmaiou, a carregou até o carro e a levou ao lugar que Lívia havia especificado. Eles chegaram e amarraram firmemente a garota, a trancaram em um quarto e voltaram pela manhã, apenas para descobrir que Nádia havia morrido. As consequências de suas ações ficaram evidentes. Seus planos de realizar uma operação sem contratempos desmoronaram quando encontraram a porta aberta e o corpo de Nádia desaparecido. Lívia não conseguia entender como alguém tinha entrado na casa, mas o fato permanecia. Agora, estavam em uma situação desagradável, sem saber o que fazer. A questão mais urgente era a possibilidade de que o cadáver caísse nas mãos da polícia. Lívia insistia que as chances eram mínimas e, se acontecesse, não havia provas que os ligassem à morte de Nádia. Inicialmente, Ramon sugeriu denunciar o desaparecimento de sua esposa, mas Lívia exigiu que esperasse suas instruções. Os sequestradores, como sabes, são difíceis de lidar, suspirou Ramon. Não me disseste que tinhas um filho, disse Nádia. De verdade, achas que teria agido tão cruelmente? O que terias feito? Dar-me um tapinha na cabeça é uma traição, Ramon. Claro que não teria ficado feliz, mas eu te amava e sabia que sempre sonhaste em ter um filho. Poderíamos ter resolvido as coisas, mas agora é fácil falar. Se já me tivesses deixado, terias me expulsado sem nada. Estás a presumir muito, argumentou Nádia. Mas isso é uma razão para recorrer a um crime? Qual sentido há em discutir isso agora? Disse Ramon abatido. Lamento sinceramente como as coisas se desenrolaram. Se tivesse a oportunidade de consertar as coisas, faria tudo o que estivesse ao meu alcance. E agora? Paulo disse com calma. Serás preso. Entende que, mesmo após tua confissão, não mudará muito. Tudo depende de Nádia denunciar tentativa de assassinato, roubo e o restante. Farei tudo o que for possível para que Lívia e tu tenham que prestar contas. Colocaste em perigo a vida de outra pessoa movido pela tua ganância. Ramon assentiu. Estou disposto a enfrentar as consequências, mas por favor, não faças mal a Lívia. Ela tem um filho pequeno, Arthur, que não sobreviverá sozinho. Paulo arqueou uma sobrancelha. Então, segundo tu, queres que esta mulher fique impune? Além disso, foi ela quem levou os quadros do cofre do banco. Não, Ramon respondeu. Podemos arranjar para que pareça que eu a forcei a fazer isso. Como compreenderás, os próximos anos terei que passá-los na prisão de qualquer maneira. Cuidarei de Arthur. Ele não ficará sozinho de repente. Nádia interveio. Eu cuidarei de Arthur. Tenho recursos suficientes para garantir seu bem-estar até que seus pais sejam libertos. No entanto, não o reclamarei como meu próprio, apesar de tudo. Não quero arruinar o destino de outra pessoa, mas entende, não posso permitir que esta mulher saia livre sem pagar pelas consequências de seus atos. Ramon acrescentou, obrigado. Após as palavras de Nádia, os agentes da lei entraram na sala e apresentaram acusações contra Ramon, com base em sua confissão. Ele foi algemado, e a investigação continuou por meses.
Ramon e Lívia foram acusados de fraude e roubo em grande escala ao tentar vender bens roubados. Apesar dos esforços de Paulo para convencer Nádia a denunciar seu sequestro, ela decidiu não fazê-lo. Como Paulo insistiu, Nádia disse: "Pensem no que fizeram. Já enfrentam uma condenação considerável." O veredito chegou como Paulo havia predito: ambos foram condenados a 5 anos de prisão. Nádia voltou para seu apartamento acompanhada não por Ramon, mas por um menino de 3 anos por quem se afeiçoou sem perceber. De vez em quando, visitava a casa de Adriano, onde Arthur encontrou um grande amigo no amigável Benedite, o gato. No ano novo, Nádia e Arthur foram comprar presentes e decorações. Arthur começou a chamar Nádia de mãe e se recusava obstinadamente a mudar essa tradição. Na loja, Nádia perguntou: "Queres que compre um bolo, querido?" Arthur exclamou alegremente: "Sim, quero um bolo, e balões coloridos. Depois vamos ao mercado de Natal." Nádia perguntou: "Já pediste um presente ao Papai Noel?" Arthur, entornando os olhos, respondeu: "Não direi." Nádia brincou, puxando-lhe pelo braço, prometendo não revelar o segredo. Mais tarde, Arthur disse: "Mãe, achas que o filhote vai congelar enquanto o Papai Noel o traz? Ele tem um casaco de pele quente, não é?" Nádia sorriu: "É verdade, querido." Arthur, com os lábios franzidos, continuou a brincar em silêncio com o cachorro de brinquedo. Nádia, genuinamente surpresa, pensou: "Um de verdade?" Para surpresa de Nádia, Adriano estava lá também, comprando uma árvore de Natal. Nádia cumprimentou o homem: "Que coincidência, parece que tu também estás te preparando para as festas. Vamos comprar a árvore maior." Adriano, confiante, sugeriu: "Que tal celebrarmos juntos o Ano Novo?" Arthur, sentindo-se um pouco desconfortável, disse: "Mãe, deveríamos ir." Nádia corou. "Por que tem dúvidas?" perguntou Adriano. "Não somos estranhos, Paulo e eu, ficaremos felizes que te juntes a nós." Nádia concordou, satisfeita de que esses homens que entraram em sua vida em circunstâncias questionáveis não a abandonaram quando tudo terminou. Na véspera de Ano Novo, Nádia foi à casa de Adriano com Arthur, carregada de presentes e comida. Deu ao menino uma caixa bem embrulhada para que pudesse entregar pessoalmente seu presente ao querido avô. Arthur escolheu um engraçado suéter natalino que imediatamente chamou a atenção de Adriano. "Mãe", perguntou a Nádia, "ele gostará disso?" "Claro, ele adorará", assegurou ela. "Tu escolheu, lembra?" Paulo e Nádia se sentaram em um sofá, falando sobre tudo. Nádia não percebeu quando pegou no sono. Paulo a acordou pela manhã cedo. "Acho que é hora de irmos", sussurrou. "Vamos enquanto o pequeno ainda está dormindo. Voltaremos com o presente." Nádia se preparou rapidamente, e eles foram para a área suburbana onde estava o canil. Paulo examinou cuidadosamente os filhotes, mas ninguém se sentiu atraído por um filhote rechonchudo com orelhas engraçadas. Nádia aprovou a escolha de Paulo, e logo chegaram a um acordo com o criador. De volta para casa, Arthur já esperava ansioso na porta. Os olhos de Arthur se abriram quando Paulo entrou segurando o filhote nos braços. O menino recebeu o filhote com um olhar interrogativo. "É o mesmo filhote?" "Sim, querido, e agora é seu." O menino ficou radiante, abraçando seu novo mascote. "Olhe como ele mexe o rabo." Nádia observou a cena com alegria, e justo quando estavam prestes a tirar os casacos, Paulo a surpreendeu com um beijo. Para sua surpresa, ela respondeu ao beijo com uma onda de ternura que não pôde controlar. "Paulo, posso te dizer algo?" perguntou ela. "Há muito tempo queria te dizer, mas sou bastante tímida." Paulo riu. "Você é tímida? Que engraçado. Gosto muito de você, Paulo. Confesso que tenho sabido desde o primeiro momento em que te vi. Não consigo imaginar minha vida sem você." 6 meses depois, Nádia e Paulo se casaram em uma linda cerimônia organizada por Alice, com tendas, guirlandas de flores e música ao vivo. Nádia usava um vestido deslumbrante com uma tiara no cabelo e uma pulseira que Paulo lhe presenteou no Ano Novo. Alice fez com que a celebração fosse íntima e agradável, e Adriano atuou como um encantador anfitrião, compartilhando seus segredos culinários com os convidados. Durante a fase pré-escolar de Arthur,
Nádia fez amizade com muitas outras mães, algumas das quais convidou para o casamento. A maternidade, contra suas expectativas, revelou-se menos desalentadora do que temia. Embora Arthur não fosse seu filho biológico, permitiu que assumisse uma responsabilidade que antes evitava. Arthur se desenvolveu rapidamente, e aos 4 anos já conseguia ler, graças ao estímulo de Paulo. Nádia se maravilhava com o rápido crescimento da criança e se alegrava com seu desenvolvimento. De vez em quando, Nádia experimentava momentos de ansiedade inexplicável ao perceber que, em alguns anos, os pais biológicos de Arthur poderiam reaparecer. Porém, ela afastava esses pensamentos e se concentrava nos momentos felizes de seu casamento e no iminente nascimento de seu filho e do filho de Paulo. A lua de mel foi uma viagem encantadora com Paulo e Arthur, graças à generosa oferta de Adriano. 2 meses depois, Nádia descobriu que estava grávida. Assustada no início, pediu confirmação a um ginecologista, sentada no consultório médico, contemplando a realidade iminente da maternidade. Dúvidas surgiram em ligar para Paulo, mas ela finalmente reuniu coragem para contar a ele. Quando falou com Paulo ao telefone, Nádia respondeu com voz trêmula: "Querida, está tudo bem?" Paulo perguntou preocupado. "Está tudo bem, não se preocupe." Ela se apressou em tranquilizá-lo, mas por algum motivo, seus olhos se encheram de lágrimas. "Nádia, por que você está chorando? Está tudo bem? Me diga rapidamente." "Dê-me o endereço, irei te buscar", assegurou Paulo, e em menos de 10 minutos, ele estava ao lado dela. Nádia sentou-se em um banco com um olhar distante, e Paulo se aproximou dela, sentando-se. "Agora me conte o que aconteceu", disse ele seriamente, ainda com a voz trêmula. Nádia respondeu: "Vamos ter um bebê." No início, ele pensou que tinha ouvido errado, pois a notícia parecia tão inesperada. No entanto, logo percebeu que sua esposa estava falando sério. Paulo pulou do banco, pegou Nádia nos braços e a fez girar. "É verdade?", perguntou com olhos brilhantes ao ver a expressão confusa de Nádia. Ele adicionou: "Não diga nada. Sua expressão boba me diz que é pura verdade." Nádia ria e chorava simultaneamente, ela se sentia tão leve nos braços daquele homem. Compreendeu que ele estava destinado a ser o pai de seu filho. Paulo sussurrou: "Nádia, isso é felicidade, não é?" Ao perceber a iminente paternidade, Paulo abraçou Nádia com uma mistura de alegria e gratidão, iluminando seus olhos. "Nádia, essa é a nossa felicidade", ele sussurrou, dando-lhe um beijo terno na testa. Nos meses seguintes, o casal enfrentou a gravidez com entusiasmo, participando de aulas pré-natais, decorando o quarto do bebê com cuidado e compartilhando a emoção de conhecer seu pequeno. À medida que a data prevista para o parto se aproximava, Paulo se tornou um pilar de apoio para Nádia, oferecendo-lhe ânimo e consolo durante as dificuldades da gravidez. Finalmente, o dia em que seu filho veio ao mundo chegou. Na sala de parto, Paulo estava ao lado de Nádia, segurando sua mão, e juntos deram as boas-vindas à recém-nascida com lágrimas de alegria. O pequeno pacote de alegria chamado Ana trouxe uma sensação avassaladora de plenitude às suas vidas. Com o passar dos anos, a família prosperou, e Ana se tornou uma criança enérgica e curiosa que trouxe risos e calor para o lar. O vínculo entre Paulo, Nádia e Ana se fortaleceu, criando um tecido de amor e momentos compartilhados que definiram a verdadeira essência de sua família. Olhando para trás, Nádia se maravilhava com como a vida se desenvolveu desde um encontro violento e fortuito, até a inesperada notícia de gravidez que transformou suas vidas. Cada reviravolta, embora às vezes difícil, os levou a um lugar de profunda felicidade e plenitude. Sua história se tornou um testemunho da resistência do amor, da beleza das bênçãos inesperadas e da magia que acontece quando 2 corações decidem empreender juntos a jornada de suas vidas. Assim, no calor de seu lar amoroso, a família de 4 membros continuou a criar uma vida de memórias encantadoras, agradecidos pelo caminho que os levou a este belo capítulo de suas vidas. Se você apreciou esta história, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.